Daí dá um sinal. Boa noite, sejam muito bem-vindas e por aceitarem este desafio de 31 dias. Muitas não entenderam, quem sabe muito bem o que que isso significa, mas com certeza, por muitas já conhecerem o meu trabalho anteriores, ou até por me conhecer e saber o jeito que eu trabalho, ouviu falar, deram esse crédito, essa confiança, e eu agradeço de coração. Bom, eu estou aqui junto com a Camila Bonato, tá? Ela é terapeuta da inteligência emocional e ela está proporcionando, assim, ela vai colocando os slides para gente aqui que eu preparei e depois no final ela vai dar uma palavrinha também com vocês. Eu tenho uma parceria mais direta com a Andresa Zerbinati, que ela também é psicóloga. No momento ela não pôde vir, assim, mas ela está no grupo e ela está acompanhando a gente também nesse processo, certo? Então tá, vamos começar. É interessante eu, assim colocar essa foto, né, de desafio de 31 dias e colocar uma moça num balanço meditando, vamos dizer assim. Parece que ela está pensando na vida, porque quando a gente fala em desafio, a gente fala nos problemas que a gente tem, né? Ah, cada um tem os seus, tem as suas dificuldades, seja do trabalho, seja na saúde, mas muitas vezes desafio pode ser este daqui, de tu tirar um momento para ti, relaxar, para tu meditar, né? Porque às vezes a correria do dia a dia é tanta que a gente não tira esse tempo para gente. Então, é sugestivo, né? Isso sim pode ser um desafio. E é sobre isso, sobre esse viés, que a gente vai falar sobre este desafio. Vamos para o próximo slide? Um pouquinho antes. Então, qual é a proposta? É, número um, inserir pequenos hábitos, valorizando a constância de forma leve. Dois, diminuir o impacto da inserção de um novo hábito, que o importante é começar. Muitas vezes as pessoas não começam porque acham que é difícil. E aqui é a questão de facilitar o hábito, por ser pequeno. Três, análise através de estudos do efeito de pequenos ajustes da rotina a longo prazo. E quatro, que apesar de os objetivos serem individuais, a importância do grupo para não desistir. Então, quando cada uma vai fazer os seus desafios, vai ter um especial que eu vou fazer o convite para a gente participar, enfim, mas juntas, mas depois cada uma vai escolher os seus de acordo com a necessidade de cada uma de vocês. Certo? Próximo slide. Bom, então quem sou eu, né? Quem vai guiar vocês nesse processo? Então, para quem não sabe a minha formação, eu sou professora, educadora inclusiva e intérprete de Libras, analista comportamental e eu tenho pós-graduação em coaching educacional, tá? Então, também eu fiz o Desafio da Gratidão uns 4 anos atrás. Tem um grupo também que a Terezinha participa, que teve o Desafio da Gratidão lá também. Mas, enfim, é só para vocês terem uma noção, assim, que não é uma coisa que veio da minha cabeça de graça.
É tudo um processo de construção, né? Então, isso eu quero compartilhar com vocês também, tá certo? Vamos ver então? Eu acredito que agora seria o vídeo. Antes de passar o vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês. Opa, não sei se dá para me mostrar aqui, Camila. Ah, só para saber. Tá viradinho aqui. Eu tenho. Esse livro aqui, ó, Hábitos Atômicos, tá? Baseado nesse livro que vai ser feito esse desafio. Ele vai ser todo feito pelo celular, tá? O grupo a gente vai acompanhando ali pelo celular e daí a gente vai fazer o desafio aqui à base desse livro. Como a gente não vai ler o livro, eu já li 2 vezes, mas como a gente não vai ler o livro, então eu peço que vocês deem atenção ao próximo vídeo. Ele é um pouco longo, tá? Ele tem uns 27 minutos, mas é importante que vocês vejam. Ele é estilo quadro branco, que nem os nossos vídeos. Então, ele é mais didático. Ele vai passar, ele tem uma linguagem rápida, dinâmica, então é bom que vocês procurem acompanhar ele, a linha de raciocínio, e depois, quando vocês tiverem mais alguma dúvida, daí a gente vai ter o grupo para vocês abordarem, mas é só a base do nosso conteúdo, assim, que vocês precisam saber a base da, a respeito dos hábitos, antes de eu disser para vocês, façam isso. Porque algumas vezes as pessoas fazem o desafio de 100 dias, que é os últimos 100 dias do ano, que começa lá em setembro. Como eu tive algumas questões particulares, eu não consegui fazer o desafio dos 100 dias. Mas eu digo, não, mas dá para fazer de menos tempo, 50 dias, não deu para fazer 50 dias, 31 dias, então vamos fazer esse aí, tá? É isso aí, então. Pode passar para nós, então, querida, o vídeo, Camila. De começar com uma história. Desde 1908, a equipe britânica de ciclismo experimentou fracasso após fracasso. Eles ganharam apenas uma medalha nas Olimpíadas e não ganharam nada na maior competição de ciclismo, o Tour de France. Mas tudo isso mudou em 2003, quando Dave Brailsford se juntou à equipe como novo treinador de desempenho. Ele acreditava nesse conceito chamado agregação de ganhos marginais, que para ele basicamente significava melhorar todas as áreas do ciclismo, não importa quão grande ou pequena, em apenas 1%. Melhorar as principais áreas, como treinamento e nutrição, não traria nenhuma vantagem para a equipe, pois as outras equipes já estavam fazendo isso também. O treinador Dave decidiu contratar um cirurgião por um dia para ensinar a equipe de ciclismo como lavar corretamente as mãos, para que pudessem minimizar o risco de pegar um resfriado ou gripe. Ele também testou em toda a sua equipe vários géis de massagem para ver qual deles levava a recuperação muscular mais rápida. Eles chegaram a experimentar todos os diferentes tipos de colchões e travesseiros para ver quais são os melhores para o sono e a recuperação. Assim que eles descobriram os melhores, eles os levavam para o hotel onde dormiam antes de competir no Tour de France ou nas outras corridas importantes. Com esses passos, Dave prometeu a si mesmo e à sua equipe que ganhariam a medalha de ouro no Tour de France em 5 anos. Eles venceram, não em 5, mas em 3 anos. E no ano seguinte, novamente. Agora,
Eles têm mais de 6 medalhas de ouro combinadas no Tour de France e nas Olimpíadas, apenas graças ao poder de empilhar pequenos hábitos que se acumulam ao longo do tempo. Hábitos diários são o que nos torna quem somos. Mesmo pequenas mudanças, como ser 1% melhor em alguma coisa a cada dia, podem torná-lo 37% melhor em apenas um ano. Por outro lado, se você adota maus hábitos, ficar 1% pior a cada dia pode te aproximar de zero. Os juros compostos são conhecidos como a oitava maravilha do mundo e tenho certeza de que você entende seu poder quando se trata de investimentos e dinheiro. Mas o que você provavelmente não sabia é que juros compostos funcionam não só com o dinheiro, mas também quando se trata de outras coisas, como hábitos. Quando as pessoas começam um hábito, o que elas geralmente esperam é algo assim, uma curva linear. Mas a realidade é um pouco diferente. É mais ou menos assim. Você percebe o progresso no início? É quase plano. Parece ser bastante insignificante, não realmente perceptível. O autor chama essa parte de o vale da decepção. Você coloca muito esforço, mas quase não vê o resultado. Este é o ponto em que a dor que você sente é a mais alta, mas os resultados que você vê são os mais baixos. Esta é a parte em que você trabalha no seu negócio por quase um ano, mas ainda não vê nenhum lucro. Essa é a parte em que você continua indo à academia, mas não vê nenhuma mudança quando se olha no espelho. É a parte em que você continua enviando vídeos para seu canal de YouTube, mas ninguém assiste. Mas, no fim das contas, chega um momento em que a curva de crescimento ultrapassa a curva de dor. E você começa a ver os resultados. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem esperar até esse ponto e desistem cedo demais. Somente as pessoas que continuam melhorando acabam por experimentar o crescimento exponencial. Agora, aqui está a grande questão. Como você realmente melhora 1% todos os dias? O que você precisa para isso? Muitas pessoas acreditam que você precisa de metas melhores e bem definidas, mas não é o caso. Por exemplo, na história da equipe de ciclismo que acabei de contar, eles sempre tiveram a mesma meta, que era ganhar uma medalha de ouro. Não foi a meta que mudou, foi o sistema. E isso, na minha opinião, é um dos maiores aprendizados do livro e também a segunda lição deste vídeo. Não foque em metas, foque em sistemas. O autor diz: durante muitos anos foi assim que eu abordei meus hábitos também. Cada um era uma meta a ser alcançada. Estabeleci metas para as notas que queria tirar na escola, para os pesos que queria levantar na academia, para os lucros que queria ganhar com os negócios. Consegui em alguns, mas falhei em muitos deles. Até que comecei a perceber que meus resultados tinham muito pouco a ver com as metas que estabelecia e quase tudo a ver com os sistemas que seguia. Você provavelmente está se perguntando qual é a diferença entre uma meta e um sistema. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Ganhar $1 milhão é uma meta. Configurar uma conta de investimentos automatizada é um sistema que o levará até lá. Perder 20 quilos é uma meta. Conseguir um treinador e um especialista em nutrição que lhe atribuam a dieta e exercícios adequados é um sistema. Ter mais amigos é uma meta. Ir deliberadamente a reuniões e eventos toda semana é um sistema. Conseguir uma promoção no trabalho é uma meta. Descobrir quais são os maiores problemas da empresa e depois dividi-los em pequenas partes e resolvê-los um por um é um sistema. O autor diz, a aula da irmã vencedores e Nadab. perdedores têm os mesmos objetivos. No final das contas, o fator determinante não é a meta que estabelecemos. Afinal, aqueles que falham e aqueles que obtêm o sucesso claramente tinham a mesma coisa em mente. O que determina nosso nível de sucesso é a maneira como abordamos os sistemas para chegar lá. Uma das razões para isso é algo chamado adaptação hedônica. Quando estabelecemos metas, o principal motivador para realizar todas as tarefas é nos aproximar da nossa meta desejada, comprar uma casa nova, ter um carro novo ou ser financeiramente independente. Mas o que é que acontece de verdade quando finalmente alcançamos o que sonhamos nos últimos meses? Nos sentimos muito felizes e bem-sucedidos por cerca de uma semana. Em vez de metas, você deve focar em sistemas.
Construa um sistema que o ajude a permanecer no jogo por mais tempo e que o ajude a gostar de jogar também. Metas são sobre os resultados que você deseja alcançar. Os sistemas são sobre os processos que levam a esses resultados. Só para deixar claro, o autor não tem nenhum problema pessoal com as metas em si. Elas somente se tornam um problema quando são o principal motivador das ações de alguém. As metas são boas para ditar uma direção, mas são os sistemas que te fazem progredir. E eu nunca mais vou ver ele de novo, justo quando eu descobri o que eu sinto. Seria demais pensar que... Lição número 3. Como construir bons hábitos. Para criar um novo hábito, precisamos dividir o processo em 4 etapas simples que são gatilho, desejo, resposta, recompensa. Por exemplo, se você é um fumante, ver alguém fumando é um gatilho. Uma vez que você vê o cigarro, há uma forte vontade de fumar. Isso é desejo. Se você for até a pessoa e pedir um cigarro e fumar, isso é uma resposta. Finalmente, depois do cigarro, a sensação de satisfação que você obtém é a recompensa. Se uma ação for insuficiente em qualquer um dos 4 estágios, não se tornará um hábito. O autor emparelha cada passo com uma fórmula para alcançá-lo. Gatilho. Torne-o claro. Cada hábito é acionado através de um gatilho. Então, se você está construindo um novo hábito, você tem que torná-lo óbvio. Isso pode ser feito por meio de várias estratégias. 1. Empilhamento de hábitos. O empilhamento de hábitos significa usar os hábitos já estabelecidos para construir novos. Por exemplo, todas as manhãs, antes de escovar os dentes, farei 20 flexões. Depois de tomar meu café da manhã, vou meditar por 5 minutos. Quando eu voltar da academia, vou ouvir audiolivros no caminho, etc. Assim, você programa seu cérebro para sempre pensar em 2 atividades como se fossem uma coisa só. Depois de fazer um, o outro virá automaticamente. 2. Transforme o seu ambiente. Construir um novo hábito em um ambiente antigo é extremamente difícil porque seu cérebro já fez certas associações com esse ambiente e é muito difícil lutar contra isso. Você deve transformar um ambiente de acordo com o que deseja. Caso contrário, você continuará voltando aos seus velhos hábitos. Como seria isso de transformar o seu ambiente? Por exemplo, se você está tentando viver um estilo de vida saudável, transformar seu ambiente pode ser assim. Colocar uma barra de puxada alta em seu quarto para que toda vez que você veja, você se exercite. Substituir os biscoitos na mesa por frutas. Retirar a TV da sala. Excluir o Instagram do celular. Substituí-lo por um aplicativo de audiolivros, como o Audible. Em vez de tomar um copo de água pela manhã, usar uma garrafa grande. Manter alimentos saudáveis prontos em sua geladeira para momentos de preguiça, porque esses momentos definitivamente virão. Finalmente, o mais importante, cercar-se das pessoas certas. Por exemplo, se você quer se tornar um empreendedor e sai com amigos que têm o mesmo objetivo, então você está sempre falando sobre empreendedorismo. Não precisa fazer um esforço extra. Falar sobre empreendedorismo se tornará um assunto comum para vocês. Em termos simples, transformar seu ambiente significa que você cria um ambiente onde o seu resultado desejado se torna um resultado comum, que você faz sem esforço. Pessoalmente, sou um grande fã da transformação de ambientes e espero que agora você também esteja convencido. Mas se não, então ouça esta história. Durante a Guerra do Vietnã, a maioria dos soldados americanos no Vietnã eram viciados em drogas. E o problema era tão sério que, mesmo no nível governamental, foi criado um comitê para lidar com a questão. Curiosamente, assim que a guerra terminou e os soldados voltaram para casa, 90% deles deixaram as drogas automaticamente sem qualquer ajuda. E o motivo era simples. O ambiente mudou e os gatilhos sumiram. Em seu novo ambiente, não havia mais gatilhos que os lembrassem do velho hábito, mas no Vietnã, os gatilhos estavam por toda parte, funcionando como gatilhos o tempo todo. Assim que o ambiente mudou, os gatilhos foram embora e o vício também. A propósito, esta é a razão pela qual muitas pessoas vão para a reabilitação, mas assim que voltam para casa, elas se tornam a mesma pessoa de antigamente. Elas se tornaram o seu antigo ambiente, onde os gatilhos estão por toda parte e não conseguem resistir por muito tempo. Então, depois que esse vídeo terminar,
Dê uma olhada no seu quarto e na sua vida e veja se o seu ambiente está te ajudando a construir os hábitos que você quer ou se está indo contra você. Por exemplo, quantos de vocês comem, dormem e trabalham no mesmo cômodo em casa? Bem, não é à toa que você não consegue terminar seu trabalho e procrastina o tempo todo. Tente selecionar cada cômodo para uma atividade diferente. Quarto para dormir, cozinha para comer, sala de estar para relaxar. Para aqueles que moram em apartamentos de um quarto, o autor sugere usar cada canto ou parte do cômodo para diferentes atividades. Por exemplo, ter um canto para trabalhar e outro para dormir, etc. Desejo. Torne-o atraente. O segundo passo para criar um hábito com sucesso é torná-lo atraente. Uma das principais estratégias nessa etapa é chamada de empacotamento de tentações. Isso significa simplesmente emparelhar uma ação que você deseja fazer com uma ação que você precisa fazer. Por exemplo, se você deseja desesperadamente assistir a uma série do Netflix, faça isso enquanto corre em uma esteira. Se você quer começar a ir à academia, tente combinar esse hábito com algumas de suas obrigações. Seu escritório, onde você trabalha, pode estar perto o suficiente da academia que você pode frequentar. Use isso a seu favor e junte essas coisas. Outra ferramenta realmente poderosa é se tornar parte de um grupo de pessoas que pensam como você. Se você quer adquirir um hábito e fizer isso por conta própria, então há uma grande chance de você falhar, porque não haverá ninguém para empurrá-lo ou chamá-lo à ação quando o seu lado preguiçoso falar mais alto. Resposta: torne-o fácil. Você já viu uma mangueira de água tão amarrada que a água quase não sai? Se você quiser que a água corra livremente, o que você precisa fazer é simplesmente desatar o nó da mangueira. Você não precisa bombear ainda mais a água para a mangueira. Simplesmente remova o nó e pronto. Você precisa fazer a mesma coisa com seus hábitos. Você não precisa de uma força de vontade extra ou motivação extra. Apenas facilite o fluxo do hábito. Aqui estão algumas dicas para fazer isso. Reduza o atrito. Algumas vezes você já quis ir à academia ou correr, mas aí disse para si mesmo: mas eu teria que me arrumar, dirigir por 20 minutos só para malhar. Não vale a pena. Simplesmente a ideia de fazer algumas tarefas antes de nossos hábitos desejados nos desanima. Então, tente reduzir o número de etapas. Se você quiser comer de forma saudável, compre refeições saudáveis em seu serviço local de entrega de alimentos, se puder comprá-las. Ou então você pode cozinhar várias refeições saudáveis no domingo para a próxima semana. Isso reduzirá o atrito, pois a única coisa necessária será ir até a geladeira. Vocês pediram e a Black Friday Beach Park foi prorrogada. Diárias nos resorts Beach Park com até 5... A regra dos 2 minutos. Esta regra diz: quando você inicia novo hábito, deve levar menos de 2 minutos para fazê-lo. A razão por trás disso é simples. A parte mais difícil de qualquer hábito é aparecer. Com aparecer, o autor quer dizer estar lá, dar início ao que precisa ser feito. Por exemplo, a parte mais difícil de estudar é abrir o livro e olhar a primeira página. A parte mais difícil de malhar é chegar à academia e fazer a primeira repetição. É claro que o objetivo deste exercício não é aprender a ler apenas 2 minutos por dia. A questão é se tornar mestre em aparecer, já que essa é a parte mais difícil de cada hábito. O hábito deve primeiro ser estabelecido antes que possa ser melhorado. Muitas pessoas pensam que precisam de motivação antes de começar, mas na maioria das vezes a motivação vem depois que você começa. Deixe-me repetir. A motivação vem depois que você começa, e o objetivo da regra dos 2 minutos é fazer você começar. Alguns de vocês que estão assistindo vão dizer que essa regra não vai funcionar comigo, porque eu sei que é um truque. Eu sei que o objetivo não é fazer algo por apenas 2 minutos. Bem, se esse for o seu caso, faça isso por 2 minutos e pare assim que o tempo acabar. Continue assim enquanto precisar. Cada novo hábito tem uma certa quantidade de logística envolvida. Por exemplo, se você se matricular em uma academia, precisa descobrir qual é o melhor caminho para chegar até lá. Que roupa usar? Qual garrafa de água usar? Qual bolsa levar? Onde estacionar o carro? Etc.
À primeira vista podem parecer coisas muito pequenas, mas para um iniciante, esses podem ser motivos para não ir à academia. Para o iniciante pode ser coisa demais. O melhor da regra de 2 minutos é que ela ajuda você a entender toda a logística e eliminar os atritos. O autor diz: um dos meus leitores usou essa estratégia para perder mais de 45 quilos. No começo, ele ia à academia todos os dias, mas disse a si mesmo que não podia ficar mais de 2 minutos. Ele ia para a academia, se exercitava por 2 minutos e saía assim que seu tempo acabasse. Depois de algumas semanas, ele olhou em volta e pensou: bem, eu sempre venho aqui de qualquer maneira, eu poderia muito bem começar a ficar um pouco mais. Alguns anos depois, o peso foi embora. E lembre-se que a regra dos 2 minutos pode ser aplicada a virtualmente qualquer coisa na vida. Recompensa. Torne-o satisfatório. A razão pela qual a maioria das pessoas não consegue manter seus hábitos é que eles têm que sofrer primeiro sem qualquer recompensa imediata. Se você for correr, não verá nenhuma diferença se subir em uma balança quando terminar a sessão. Levará semanas, se não meses, para ver qualquer resultado significativo. Como mencionamos no início, o nível de dor é extremamente alto no início de um hábito. Portanto, para se manter motivado, use um rastreador de hábitos, que o lembrará de seus sucessos todos os dias. O rastreador de hábitos pode ser um simples calendário de parede que você coloca um X em toda vez que faz algo relacionado ao seu hábito. Certa vez, um jovem aspirante a comediante se aproximou do famoso comediante Jerry Seinfeld e pediu dicas para escrever piadas melhores. Seinfeld pensou por um minuto e disse: bem, o segredo para ser um comediante melhor é escrever piadas melhores. E o segredo para escrever piadas melhores é escrever todos os dias. Então, aqui está o que você deve fazer. Pegue um calendário de parede onde você possa ver todos os dias do mês e do ano mapeados em uma página. E a cada dia que você manter seu comportamento de escrever por 10 ou 15 minutos, quero que você coloque um X nesse dia. No começo você fará isso de vez em quando, mas em algum momento você terá uma corrente e nesse ponto seu único objetivo é simples: não quebrar a corrente. Não importa como você se sente ou quão ruim é a sua escrita, você se atém ao comportamento. Ater-se às coisas que queremos fazer é o que faz diferença. É a consistência que nos ajuda a melhorar 1% a cada dia e, eventualmente, tornar-se 37 vezes melhor no final do ano. Provavelmente você ainda não tem tanta certeza quanto a essas 37 vezes melhor, então deixe-me provar isso para você com um exemplo simples. Digamos que você queira começar a ouvir audiolivros, certo? Este é um hábito que você deseja construir para o ano novo. Então, é 1º de janeiro e você está começando o hábito. Você pega um grande calendário com todos os dias do ano e cola na parede. O calendário é nosso rastreador de hábitos. De acordo com a regra dos 2 minutos, agora você só precisa ouvir o livro por 2 minutos, ou seja, 120 segundos. Para simplificar, vamos mantê-lo com 100 segundos, porque faremos alguns cálculos agora. Então é o 1º dia e você acabou de ouvir um livro por 100 segundos e também colocou um X no seu calendário. Agora é o dia 2 e você precisa melhorar 1%, o que significa que agora você ouvirá por 101 segundos. É uma matemática simples, 1% de 100 é 1, então adicionamos 1 segundo extra no dia 2. Para facilitar e simplificar, fiz o cálculo no Excel, então nos primeiros 10 dias os resultados ficam assim. Agora tenho certeza de que muitos de vocês diriam: posso ouvir por mais de 109 segundos no dia 10, mas vamos nos ater à fórmula e melhorar de 1% e avançar por mais alguns dias e ver o que acontece. No dia 42, você estará ouvindo 150 segundos. Lembre-se que você começou com 100 segundos por dia e no dia 42 você ainda está ouvindo apenas 150 segundos e tem 42x no seu calendário, o que criou uma corrente muito boa. Não quebre a corrente. Vamos continuar. Digamos que você continue assim durante todo o ano. Como seria o resultado quando você chegasse no dia 365? Bom, ficaria assim.
No dia 365, você já estaria ouvindo 3.740 segundos por dia. Lembre-se que começamos com apenas 100 segundos e no final do ano estamos em 3.740 segundos. Se o convertermos em minutos, seria aproximadamente 62 minutos por dia. Se você se lembra, no início do vídeo, dissemos que se você melhorar 1% a cada dia, você estará 37 vezes melhor no final do ano. Gostaria de ver de onde vem esse número? Bem, basta dividir 3.740 segundos por 100 segundos, que foi o ponto de partida, e você terá 37,4. Em outras palavras, você se tornou 37,4 vezes melhor em ouvir audiolivros até o final do ano. Aqui está a parte interessante. Se você resumir todos os segundos que ouviu durante todo o ano, quantos livros seriam? Bem, a quantidade total de segundos seria 367.834. Novamente, se convertermos em horas, seriam 102 horas. Se considerarmos que um audiolivro, em média, tem cerca de 5 horas de duração, isso significa que você leu cerca de 20 livros no ano. Não é um número pequeno. A pessoa média não lê nem um livro por ano. Ler 20 livros de negócios em um ano é como conversar com 20 empresários mais inteligentes do planeta. A propósito, se você está procurando um app para ouvir audiolivros, confira o Audible. Eu uso há anos e é um dos melhores aplicativos que eu tenho no meu telefone. Se você se inscrever para um teste de 30 dias, você receberá um livro de graça. Link na descrição. Agora voltemos ao nosso exemplo. Por fim, se pegarmos os dados do dia 1 até o dia 365 e depois convertermos em um gráfico para ver como o progresso aconteceu ao longo do ano, você obterá o mesmo gráfico que mencionei no início do vídeo. Novamente, dê uma boa olhada nesse gráfico, especialmente na parte inicial, onde o progresso é quase plano. Qualquer que seja o hábito que você comece, você precisa se sentir confortável em ficar na linha reta por um longo tempo. Você acabou de ver como, depois de 42 dias, você estava ouvindo apenas 150 segundos. O progresso pode parecer insignificante, mas se você está fazendo o trabalho básico, você está estabelecendo o hábito. Todo hábito precisa primeiro ser estabelecido, antes que possa ser melhorado. O Galactus queria um preço muito caro. E o que ele pediu? Antes de passar para a próxima lição, aqui está mais uma dica para tornar um hábito mais satisfatório. Quando você começa um novo hábito, haverá dias em que você não será capaz de seguir adiante. Se você perder um dia e quebrar o hábito, certifique-se de nunca quebrar 2 vezes. O autor diz que todo mundo às vezes quebra, ninguém é perfeito. O problema surge quando quebramos um hábito 2 vezes. Ao quebrar 2 vezes, estamos criando um comportamento de não fazer a atividade para a qual nos inscrevemos anteriormente. Estamos enviando sinais ao nosso subconsciente dizendo: eu não ligo, isso não é importante para mim. Então, na próxima vez que você quebrar um bom hábito, certifique-se que é a primeira e a última vez. Lição número 4. Como quebrar um mau hábito? Quebrar um mau hábito pode ser bastante simples quando você aprende a criar um bom. O que você precisa fazer é simplesmente reverter essas 4 leis que acabamos de discutir e tornar o mau hábito não tão óbvio, pouco atraente, difícil e insatisfatório. Por exemplo, se você entra no Instagram com muita frequência, poderá excluir o aplicativo do seu telefone. Se você assiste muita TV, remova do seu quarto. E etc. Uma dica bônus que achei muito útil no capítulo sobre quebrar um mau hábito é encontrar um parceiro de responsabilidade. Uma vez que você não dá satisfação apenas a si mesmo, mas também ao seu parceiro de responsabilidade, desistir ou dar uma desculpa não será uma opção. Deixe-me compartilhar um pequeno exemplo. Se você quer ir à academia regularmente, mas sempre falhou quando tentou por conta própria, encontre um parceiro e faça um acordo que toda vez que você perder ou pular uma sessão, a próxima entrada e shake de proteína é por sua conta. Isso funcionará porque pular a academia significaria que você não está apenas decepcionando a si mesmo, mas também o seu amigo. A próxima sessão será muito mais cara e você provavelmente tentará evitar isso. Se você quiser saber mais, tenho mais 2 vídeos para você. No lado direito da tela você verá um vídeo que lhe dará ainda mais informações de como implementar novos hábitos corretamente. É o resumo de um livro chamado Sweet. Isso. E aí, gente, muita informação.
muita Muito bom. informação, é muita informação, né? Mas a questão, eu acho que o mais chocante foi a questão do cálculo, né? Da leitura de livro, que ele colocou 1 segundo a mais todos os dias e deu uma média de 20 livros. É livro pra caramba. Hein? Então, eu vou demonstrar para vocês esse sistema, como que eu faço. Deixa eu ver, o próximo era do vídeo de hábitos atômicos. O outro vídeo qual é? Ah, eu não uso calendário, eu uso papel mesmo. Tem gente que pode fazer no computador, bonitinho, mas eu optei pelo papel para mostrar que não tem desculpa, vamos dizer assim, dá para fazer. Eu coloquei assim, ó. Viu que tá meio esburacado lá no início, né? A corrente já começou a partir do dia 26. Eu comecei antes, né? No dia 20. Mas ali, ó. Ginástica. Qual é a minha ginástica? Quanto que eu tenho tempo de ginástica que eu faço? 10 minutos. É o tempo que eu faço. Já tô em 17 minutos. Né? Aumentou mais um pouquinho. Mas começou com 10 minutos. A leitura da Bíblia, que, claro, a gente lê a Bíblia todos os dias, mas vamos combinar. Eu não sei se acontece com vocês, mas dependendo dos dias, às vezes a leitura da Bíblia ela passa despercebido. Não passa despercebido, mas com as ansiedades, assim, às vezes aquele capítulo da Bíblia a gente não conseguiu ler. E muitas vezes é 4, 5 minutos o nosso tempo, né, para ler um capítulo da Bíblia, né? Mas eu coloquei ali. Ali eu botei outros códigos para mim, mas ali eu uso também fazer três gratidões por dia. Esse daqui é meu caderno da gratidão. Então eu coloco pelo menos 3 gratidões por dia no meu caderno e deixo ele aberto para botar mais gratidões assim durante o dia, que isso daí para a questão do hábito não fechar. E que é mais? E ali a água 2 litros. Beber 2 litros de água. Eu tô tomando a média de 2.400 já. Mas assim, então o objetivo é ter esse controle desses hábitos. Vocês vão escolher quais os hábitos que vocês desejam estabelecer para vocês, né? Eu coloquei esses para mim, né? Mas vocês vão ver que vocês vão cultivar eles assim, é uma amostrinha e depois vocês vão aumentando eles assim, porque o corpo vai sentir necessidade de ler mais ou de fazer mais ginástica, mas é porque ele começou. Até eu queria fazer um cálculo com vocês. Se a gente fosse pegar, por exemplo, a maioria aqui é testemunho de Jeová, mas pegar 15 minutos do dia, 15 minutos do dia para mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou uma carta, 15 minutos por dia. E quantas horas será que vai dar por mês? Vai dar uma média de 7, dependendo do mês, a 7 horas e meia, fazendo só 15 minutos por dia. Então, para ver como é poderoso isso, é a questão da constância, né? É mais a questão do todos os dias. Vocês acham que isso é difícil? Será que é impossível? Vamos ver qual é a outra parte que eu coloquei aí, que agora nem me recordo. Esse daqui é um desafio conjunto.
Eu dou sugestão para que nós leiamos o livro de Provérbios. Por quê? Porque tem 31 capítulos. E o mês de dezembro tem 31 dias. Eu sei que muitos vão dizer: ah, mas a gente leu na Bíblia há pouco tempo o livro de Provérbios. Mas cada capítulo do livro de Provérbios tem um provérbio diferente por versículo. Então, tem muita coisa para analisar ali. E no grupo, daí vocês podem falar também qual que vocês tiraram de proveito do livro de Provérbios. Esse daqui é uma sugestão para que a gente estabeleça juntas esse hábito, pelo menos para ler o livro de Provérbios, porque ele vai fechar os 31 dias. O que vocês acham? Será que é possível? Só vejo as cabecinhas, estão pensando. É possível, Tília? Boa ideia, Gisele. Eu Ah, que gostei bom. da ideia. Legal. Então tá. E daí os outros hábitos, como eu mostrei para vocês, que legal, Gisele. E os outros hábitos que eu mostrei, vocês sabem qual é. Eu dei o meu de exemplo. Para mim, atualmente, ah, ter o hábito de fazer uma ginástica, para mim, está sendo realmente desafiadora. Não sei se vocês sabem, mas há pouco tempo eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, tem dias que eu não tenho, eu, 10 minutos, eu tive que descansar 3 vezes um exercício de 10 minutos. E era um exercício de, da pessoal de terceira idade, assim. Não era um exercício aeróbico, né? Mas eu precisei respeitar os meus limites. Eu precisava, faz parte também de eu tenho que mexer o corpo. Hoje eu já caminhei mais longe um pouco, né? Às vezes eu faço de 17 minutos, mas assim, é um desafio para mim adicional, assim, né? Não é só. Mas tá dando certo, tá começando a dar resultado. Então, nem que seja que tenha que descansar, mas a gente vai perseverando, vai dando certo. Então, tá. Então, acho que é o último slide, né, Camila? E aí? Vamos juntas nessa jornada, então? Vocês vão aí, escolhem qual é o hábito de vocês, às vezes é alimentação, às vezes é uma série de coisas, né? A, a questão muitas vezes a pessoa, muitas vezes, sei lá, desce na padaria e já compra um doce, né? Então, muitas vezes, para quebrar esse hábito, às vezes a pessoa ela vai ter que descer uma parada antes ou uma parada depois, para não descer na padaria para poder evitar comer o doce, por exemplo. Então, se ela fizer isso, ela já vai estar caminhando um pouquinho mais e não vai quebrar o gatilho ali, né? De descer da parada e já comprar o doce, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, a princípio é isso. Então, agora foi dada a largada. Daí, mais informações, ou se vocês quiserem compartilhar, pelo menos 3, tá, gente? A gente já tem, que é a leitura da Bíblia, que é a Provérbios, que a gente pode fazer os destaques lá no grupo, né? Apesar de que vocês acharam mais interessante, pode colocar lá no grupo também. E pelo menos de 3 a 5 hábitos, não muito mais do que isso.
O objetivo é que sejam pequenos, e a gente ter esse grau de satisfação. Quando chegar ao final do dia, tu vê todos os teus hábitos que foram cumpridos ali. Daí, se vocês quiserem compartilhar conosco no grupo, quais os hábitos que vocês escolheram, a tabelinha de vocês, daí fica à vontade, tá? Daí agora o grupo tá aberto para isso. Camila, tu gostaria de finalizar com, não sei, a gente finaliza aqui, fecha o